Olá! Na aula de hoje, estudaremos dois dos fenômenos mais importantes da ondulatória, reflexão e refração de ondas. Além disso, veremos uma das fórmulas mais importantes desse assunto, que é a lei de Snell. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje, trataremos de dois fenômenos ondulatórios, novos agora no estudo da ondulatória. O fenômeno da reflexão e da refração de ondas, cada um com as suas respectivas leis. A reflexão, do que se trata a reflexão de ondas? A reflexão é quando uma onda atinge um meio de características diferentes do meio em que ela estava previamente se transportando, mas não muda de meio, ou seja, ela atinge um meio diferente e continua e volta a se movimentar no meio que ela estava se movimentando antes. Agora, que leis vão definir essa interação? Ou seja, se a onda vem de um meio, interage com outro meio e volta a se transportar no meio em que estava, quais são as leis que vão definir de que forma esse contato vai ser feito? Bom, aqui no quadro temos um desenho esquemático do que acontece com o raio de luz, por exemplo, quando interage com uma superfície de um líquido, por exemplo, que tem um índice de refração um pouco maior do que o do ar e sofre o fenômeno da reflexão. Bom, o raio, como a gente pode ver aqui, atinge a superfície do material de características diferentes e volta aqui a se transportar no meio em que ela estava se transportando antes, ou seja, ela continua no ar, ela não entra aqui no outro meio, né, em que ela atingiu aqui anteriormente. Agora, vamos supor aqui que a gente traça aqui uma linha imaginária que passa bem aqui no ponto onde o raio de luz atingiu, ou seja, no ponto que o raio de luz entrou em contato com um meio de características diferentes. A gente pode ver que existem dois ângulos aqui. Tem um ângulo alfa, que é o ângulo que o raio de luz vai fazer com essa reta imaginária que a gente criou, e o ângulo beta, que é o ângulo que o raio que sai da interação, ou seja, o raio que segue um caminho diferente do anterior, porém ainda no mesmo meio, faz com essa reta imaginária. Ou seja, a gente tem dois ângulos, alfa e beta, e temos uma interação. Quais são as duas leis da reflexão que vão definir com mais precisão o que aconteceu aqui? A primeira lei nos diz que tanto esse ângulo alfa quanto esse ângulo beta têm valores idênticos, ou seja, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de saída, né, o ângulo de reflexão. E que outra lei vai nos ajudar a definir um pouquinho melhor o que acontece aqui? É a lei que define que o plano composto pelo raio incidente, o raio da reflexão e a reta imaginária que a gente criou, essas três retas se encontram no mesmo plano. Ou seja, toda essa ação, né, esse percurso que o raio fez e essa reta imaginária que a gente criou se encontram no mesmo plano. Muito bem, o que é então agora o fenômeno da refração de ondas? O que acontece aqui? Bom, se na reflexão o raio de luz encontra com um meio de características diferentes e volta a se propagar no meio em que estava, a refração é o caso onde o raio de luz interage com um outro meio de características diferentes e passa a se transportar nesse meio diferente, nesse meio com características diferentes que o raio de luz acabou de encontrar, digamos assim. Então, como é que acontece essa interação entre o raio de luz e os meios, né? O que acontece quando o raio de luz agora, na refração, encontra um meio de característica diferente e passa a se locomover nesse meio novo? Bom, aqui no quadro temos um desenho esquemático que mostra uma pessoa observando um objeto dentro de um líquido, em água, por exemplo. A gente pode ver que o raio incide aqui na superfície do líquido da água e entra aqui dentro da água, passa a se locomover dentro da água, até atingir aqui esse objeto aqui representado. Muito bem, a gente pode também, semelhante na reflexão, traçar uma reta aqui, uma reta que passa pelo ponto onde o raio incidente descobriu, digamos assim, o meio novo, e também é o mesmo ponto em que o raio novo agora, o raio que se encontra dentro da água, passou a se locomover. Agora, a gente pode ver que o raio incidente faz um ângulo alfa com essa reta que a gente criou, e essa reta que a gente criou faz um ângulo beta
com o raio que passou a se locomover dentro do líquido, da água, do meio com característica diferente. Bom, a refração é regida por uma lei que nos diz a relação entre as características do raio, as características do meio e a geometria da questão. Ou seja, é uma lei que vai nos ajudar a quantificar esses ângulos ou as relações, as razões entre as características do raio incidente e do raio refratado, né? O raio que se locomove dentro do líquido, e a geometria da questão. Essa lei é a lei de Snell. O que a lei de Snell nos diz? A lei de Snell trabalha com o índice de refringência do meio, ou seja, ela trabalha com a constante do meio que lida com essas propriedades ópticas que o meio está caracterizado, né? Então, o que a lei de Snell nos diz? Ela nos diz que N2 sobre N1, ou seja, falando que a água, o líquido, seria o meio 2 e o ar é o meio 1, o índice de refringência do líquido ou da água é N2 e do ar é N1. Então, a lei de Snell nos diz que a razão entre N2 e N1, seno alfa, seno beta, velocidade do raio incidente e do raio refratado, e o comprimento de onda do raio incidente e do raio refratado são razões iguais, ou seja, elas possuem o mesmo valor. Tanto a razão de N2 quanto N1, de seno alfa, seno beta, V1, V2, lambda 1, lambda 2. Essas razões são iguais. Elas têm esse valor numérico da razão igual, ou seja, a lei de Snell representa um vínculo entre a geometria do problema e as características físicas tanto do raio quanto do meio. Portanto, a gente pode concluir aqui com essa aula que tanto a reflexão quanto a refração são fenômenos comuns na ondulatória e que são regidos por leis que vão nos ajudar a entender melhor quais são os vínculos entre a geometria física e as propriedades físicas do meio e do raio que se encontram aqui em interação. Muito obrigado.